É. Então, gente, hoje eu trouxe aqui um tema que tem acontecido nas redes sociais, que são críticas a respeito da constelação familiar dentro do judiciário, Graça. É. Então, tem havido críticas, né, que as pessoas que participam no judiciário estão sofrendo constrangimento. E aí, o juiz, que foi o criador do direito sistêmico aqui no Brasil, que é um juiz baiano, né, que ele aplica constelação familiar dentro do judiciário desde 2012, ele veio... E vem dando certo, né, Alba? Vem. Ele veio para justificar, né, a existência da constelação familiar no judiciário, para explicar que essas críticas elas são até necessárias, né, Graça? Que tudo que começa... Porque eu acho assim, Alba, te cortando, cada um quer olhar o seu lado só. Isso. Mas a constelação olha o todo, né? A constelação ela é coletiva, ela universal, é coletiva. Então, ela olha, né, todos os lados para dar um resultado melhor para todos. E o juiz, o Sam Storch, ele começou a aplicar a constelação no judiciário, e lá na Bahia, 99% dos casos têm acordo. Pois é. Que passam pela constelação. É mais leve, né? Sai familiar, mais leve, né? Mas... Então, ele veio ele fez um vídeo, né? Eu trouxe aí as justificativas dele, que eu achei muito pertinentes, né? Então, ele falou, né, que as pessoas que criticam são pessoas raivosas, né, Graça? Às vezes parece que tem pessoas que ficam só para destilar esse veneno, né? Então, e outra coisa, às vezes não tem conhecimento, não tem base e não tem tempo, às vezes, nem para olhar, e aí julga, né? Procurar saber o que realmente é, né? E como funciona. Né? Então, eu vou falar a respeito, porque eu sou advogada com formação sistêmica, né, Graça? Eu atendo agora o meu método de atendimento, né? Ele é voltado para a constelação familiar também, né? Então, não quer dizer, gente, que quem mexe com a constelação familiar, ele é o profissional da constelação familiar, né? Eu sou advogada, eu continuo sendo advogada, né? Eu obedeço as leis do advogado, né? Da minha profissão, né? Então, eu tenho que seguir todas as normas da OAB e tudo mais. Agora, o juiz Elas é a mesma continuam coisa. prevalecendo, O né? juiz é a mesma coisa, ele é juiz, né? Ele tem a função dele de julgar, ele tem o papel dele, né? Enquanto magistrado. Isso. E o psicólogo, mesma coisa. O psicólogo, ele estuda lá 5 anos, 6 anos, né? Para trabalhar com os pacientes dele lá, né? Os pacientes dele e tal. Agora, todos esses profissionais, o médico é a mesma coisa, né? Ele tem lá todo o seu estudo que ele estudou. Agora, a constelação familiar, ela é um coadjuvante ali nas terapias, né? Eu acho que vem mais para facilitar o entendimento. Isso, para adicionar. Não quer dizer que o constelador ele vai tomar o lugar do psicólogo, ele vai tomar o lugar do médico, ele vai tomar o lugar do juiz, do advogado. Para facilitar o entendimento de todas as partes, né, Alba? É um método que vai ajudar, né? A trazer o entendimento, trazer à luz o que está lá no oculto, que está lá no inconsciente do sistema, né? Então, esses profissionais, eles continuam sendo profissionais. Profissionais do mesmo jeito. Não tem, mas agora, o profissional, no meu caso, por exemplo, eu sou advogada, mas eu tenho a formação das constelações familiares, né? E isso aí é uma forma muito tranquila de chegar, sabe, a um acordo, a um entendimento.
Então, de uma forma, o que acontece? Nas constelações, no judiciário, por exemplo, as pessoas elas são voluntárias. Então, gente, vamos lembrar aí o que é a constelação familiar, né? Que tem gente que acha que é algo relacionado à adivinhação, né? Ao espiritismo. Não tem nada disso, não. A constelação, né, a signos, não tem nada a ver com signos, né? A constelação ela veio para o Brasil com essa tradução, né? Porque quem criou as constelações familiares é um alemão de nome Bert Helling, né? Morreu há pouco tempo. E quando o método chegou no Brasil, ele veio com a tradução que para nós é constelação, né? Rausstellung, que o nome é um negócio assim, eu não sei bem como que é alemão. Enrola a língua aí. Que significa posicionamento. Né, colocar tudo no seu devido lugar. Né? Então, a constelação, que a gente lembra da gente ter comentado sobre as constelações, né, as estrelas, tá tudo lá, cada um no seu lugar, né, direitinho. No seu lugar. Então, dentro do sistema, quando há algum emaranhamento por falta desse posicionamento, né, que são as 3 leis que o Bert Helling trouxe para a gente, que é o pertencimento, a hierarquia, né, a ordem, e o dar e receber, que é o equilíbrio. Isso. Né, que são leis que atuam na vida da gente, no sistema da gente, quer a gente queira ou não, como se fosse a lei da gravidade. Né? Então, quando acontece o sistema, ele está desordenado, né? Está fora da ordem, alguém está assumindo um papel que não é dele, ou alguém que foi excluído por algum motivo, né? Ou então alguém que está dando demais, né? E que está recebendo de menos. Então, isso vai acontecer emaranhamento no sistema. E o que acontece, principalmente nos processos, nos litígios? Tem uma desordem, né? Tem um emaranhamento aí na vida das partes, do sistema das partes. Né? Verdade. E a constelação ela ajuda isso, a enxergar aquilo, o que é que está emaranhando aí. Por que está tendo tanta briga? Por que está tendo tanta discórdia, né? Dentro de um meio que deveria pairar o amor? Né? Então, ela é uma forma de trazer à consciência o que está lá. Eu acho que um exemplo bom, Alba, é assim, igual a gente falou da outra vez, que a pessoa idosa não é tão respeitada como era, né? Então, assim, tem muitos filhos que tomam o lugar do pai, acha que ele sabe mais do que o pai, né? Mas só que ele não olha o lado, a importância do pai, né? Que o pai é maior, que ele tem que decidir as coisas, isso. Né? Que ele é o que protege, ele que te salva, né? O pai e a mãe. Então, a maioria dos problemas que existem num divórcio, numa briga de guarda de filhos, numa adoção, numa herança, sempre tem lá atrás o pai e a mãe. Pois é. Né? Então, a constelação ela ajuda a olhar isso, sabe? Trazer a consciência o que está emaranhando aquele sistema ali. Então, eu acho que dessa forma fica mais fácil para entender. Quando esse casal, né, antes do processo, ele reconhece, né, o lado do outro, respeita o lado do outro, honra, né? Aí dá um outro prisma aí nessa relação, né? Então, o Sam Stosh, ele que criou o direito sistêmico. Eu acho que toda faculdade agora de direito deveria ter né? essa matéria, sabe? Porque o que é? É quando lida com relações humanas, né? E no direito a gente lida toda hora com as relações humanas, né? Verdade. Então, isso aí deveria ser falado, porque depois que a gente tem essa visão, né,
sem julgamento, porque a constelação ela tem essa característica, não julga. Né? Você não é certo ou errado, não é justo ou injusto, é o que se apresenta. Né? Então, o que o Sami faz? Ele ele junta várias pessoas, né, que estão em algum litígio, principalmente separação, guarda de filho. Ele junta e faz um workshop. Desde 2012, ele tem feito um questionário para ter o retorno das pessoas que foram beneficiadas com as constelações familiares. Né? E esse questionário, não tem nada que prejudique. A constelação não prejudica em nada. Nada. Né? Então, aí, nas críticas, eles falaram que as vítimas estavam sofrendo constrangimento, né? Dentro da constelação familiar, que o juiz tinha colocado. Sabe? E, às vezes, outros juízes também, por não conhecer é isso que eu ia falar. o método, às vezes também eles... Né? Criticam, julgam dessa forma. Né? Então, não quer dizer, gente, que o juiz vai deixar de ter o papel dele. Ele pode ser, ele é o juiz e, ao mesmo tempo, um facilitador ali numa constelação familiar. Né? Ele vai ajudar a desenrolar aquele processo, né? Por meio do que foi visto na constelação familiar. Né? Então, aí, o que a crítica era maior com relação às vítimas, porque disseram que as vítimas tinham que perdoar os agressores. Né? Pode até acontecer, estou falando que a crítica ela é boa para isso, para a gente ver onde que estão os erros, onde que estão o desequilíbrio, né? O que tem alguma coisa errada aí para alguém chegar e falar isso, né? Alguém chegou e denunciou isso. Então, a gente vai trabalhar em relação a isso. Né? Pode ser que profissional tem de todo jeito. Né? Tem os profissionais que talvez aplicam um método que não condiz com a constelação familiar. Né? Então, esses aí surjam, né, o bom andamento ali, o que a teoria mesmo, que é uma constelação familiar. Então, às vezes, o que aconteceu foi isso, Graça, que eles fizeram uma denúncia falando que a vítima tinha que, lá na constelação, ela foi obrigada a perdoar o agressor. Hora nenhuma acontece isso. Pois é. Não existe. Bert Helling, que foi o criador, né, ele não fala, ele jamais tem que pedir perdão. O que acontece com perdão? Se eu te peço, você fez algo... Não, eu fiz algo muito ruim para você. Né? Aí você arrasou com a sua vida. Aí eu chego e falo assim, Graça, me perdoa. Né? Se você me perdoar, eu estou dividindo com você a minha responsabilidade. Pois é. Né? Não, eu não vou perdoar. Não me cabe o perdão. Né? Você tem que reconhecer, eu tenho que reconhecer o meu erro. Né? A constelação ela faz isso, ela entrega a responsabilidade para quem é responsável. E tem muita gente que acha que pediu desculpa, perdão, pronto, resolve, tá numa boa ali, né? Tá resolvido. Aí eles falaram assim, que aí o judiciário passa a mão na cabeça do criminoso. Sabe? Não tem isso. Não tem. O que acontece? Quem praticou o crime ou o que for, ele, com a constelação, ele vai reconhecer a culpa dele. A culpa dele. Né? Isso. Ele reconhecendo a culpa, ele não vai reincidir no crime. Né? Porque ele viu, o que eu fiz? Né? Eu posso fazer diferente. Né? A responsabilidade é dele. Então, ele vai ter que cumprir uma pena? Tem que cumprir a pena. Mas o que vai acontecer? Ele não vai reincidir mais naquele crime. Né? Porque quando a pessoa comete um crime e não assume a responsabilidade, acha que ele está acima de qualquer... Né? Qualquer direito, qualquer poder. Né? Para ele é fácil, né? Reincidir. Amanhã ele vai fazer a mesma coisa.
né? Porque sabe que vai ser perdoado do mesmo jeito. Não, mesmo se não for perdoado, ele está nem aí para isso. Ele não reconhece. Como se a ficha não cai de jeito Não cai. Então, a constelação, ela traz isso, né? O sofrimento da vítima, né? Que a vítima, gente, ela não chega e vai se expor, não. A constelação, às vezes, você não dá uma palavra, sabe? É interessante, gente, vocês participarem de uma constelação para vocês entenderem. Inclusive, Graça, eu vou fazer de forma voluntária uma constelação, grupo de vivência dentro do GAPOL. Você falou, vai né? ser muito bom. Então, vai ser toda a última quarta-feira do mês, aqui no Salão da Santana. Isso. Né? Então, depois eu vou colocar lá no Instagram e tudo, o dia certinho, o horário, que é de forma voluntária. Quem quiser conhecer, né? Pode vir e acompanhar. Que antes da pandemia, né, que você fez uma, foi muito boa, né? Pois deu certinho. É bem interessante. Mas eu acho que agora a gente já pode retomar. O salão é grande. O salão é bem grande, dá para ficar. Tem distanciamento. Distanciamento, né? Então, lá, gente, na constelação em grupo, é colocado a pessoa que vai ser o cliente, que vai ser constelado, né? Ele vai falar a questão dele. Ele não vai contar a história da vida dele. Entrar em detalhe, não. A gente nem questiona. Nem quer isso. Né? Quando você começa a contar a história demais, é porque o sofrimento seu é adotado. Talvez de um pai, de uma mãe, de um irmão, sabe? Quando você começa a contar muita história, eles falam que é a narrativa, quando tem muita narrativa, né? Quando tem muita narrativa, é o pai demais que tem a influência do pai. Quando é muito sofrimento, a pessoa sempre muito introspectiva, aí é a mãe, né? Então, a gente já começa a observar por aí, né? Quando começa a constelação. Então, a pessoa ela não vai falar, ela simplesmente vai, a minha questão é que eu não consigo ter sucesso profissionalmente. Pronto. Não vai falar mais nada. Né? Aí ela vai escolher quem vai ser os representantes para ela e para todo o sistema dela. Antes a gente faz uma meditação, né, Graça? Eu falo sobre o que é a constelação para a pessoa, né, colocar-se naquele campo ali, porque as energias têm que vibrar um campo magnético, criar um morfogenético, né? Então isso já é até cientificamente explicado. Depois eu posso até falar a respeito disso também, né? Mas não vou entrar em detalhe. Então, quando a pessoa escolhe o seu representante, né, ele começa a se movimentar no campo. Depois é colocado a mãe, é colocado o pai, depende do que é a questão. Né? No caso de profissional, dessa falta de sucesso profissionalmente, a gente pode colocar a empresa que ele trabalha. Todo mundo representa, uma pessoa pode representar a empresa. Né? E ali começa a movimentar, fazer os movimentos, né, da constelação. E essa constelação, ela que vai apresentar. Eu não vou julgar. O constelador ele não julga. Não, mas eu acho que você devia ficar aqui. Nada disso. A gente tem que desfazer de qualquer conhecimento, qualquer pré-julgamento. Né? É o que vai apresentar ali que é importante. Então, dentro do judiciário, isso tem muito efeito. Pois é. Né? Muito efeito. Então, a vítima, né? E outra coisa, quando não tem isso desse perdão, né? Como eles falaram. A menina sofreu um incesto, né? E aí o que acontece? Ela vai ter que perdoar esse pai ou essa mãe, né? Pelo abuso que sofreu? Não, ela não vai perdoar. Mas a constelação ela vai mostrar a responsabilidade. O que essa menina vai fazer? Eu deixo com você, né, o representante lá, que é o representante do pai, dessa menina, dessa criança, ou
da mãe, Da mãe. quem que foi que fez o incesto, né, que provocou, ela vai entregar para ele essa responsabilidade, é sua, não é minha. Né? Porque o que acontece, principalmente em casos de abuso, né, Graça? A criança, ela acha que ela foi culpada. Tem isso Né? mesmo. Ela acha que ela foi culpada, ela tem vergonha. Né? Então, ela assume, ela traz para ela toda a responsabilidade do crime. Como diz, ela foi vítima e várias vezes. Né? Ela foi vitimizada várias vezes, porque sofreu, né, a agressão várias vezes. Primeiro, a agressão propriamente dita. Né? Depois, ela achar que ela é culpada. É a mesma coisa. Geralmente, os pais brigam com a criança por causa de coisa errada. Então, se aconteceu aquilo, é porque ela que é a culpada também, né? Ela é culpada. O que tem atrás disso aí? Por que ela está querendo chamar atenção? Não é? Então, isso aí, ela entrega para o agressor, né, a responsabilidade dele. Ele que tem que assumir essa responsabilidade. Né? Então, teve aí essas distorções aí, né, nessas críticas, que não procedem. Né? Porque isso ajuda. Ela, depois, ela vai fazer alguma coisa com aquilo. Né? Quando você reconhece, né, o que aconteceu mesmo, o que veio ali, que desencadeou todo aquele sofrimento, quando você traz à tona, ele já deixa de ser, ele deixa de ser um trauma. Ele consegue trabalhar. Quer dizer, trauma ele vai existir, né? Mas ele tem uma forma de conviver com aquele trauma, fazendo uma desconstruindo e construindo uma outra forma, né? Ele vai lá. Eu não vou entrar em assunto de trauma, porque isso é coisa de psicólogo, né? Então, eu estou falando mais a área do judiciário, né? Então, gente, não prejudica em nada, né? Esse trabalho, né? Então, o que é? Esse trabalho, essas dinâmicas, elas libertam. Né? Por exemplo, quando a pessoa sente muito culpa, eu fiz alguma coisa muito grave, né? Que ninguém pode saber. Mas eu vou ficar me torturando ali. Vai ter várias coisas que eu vou fazer para ocultar. Consciência pesada é a pior coisa. Né? Melhor, não era melhor você encarar aquilo? Né? E tem muita gente que foge. Eu né? fiz. A responsabilidade é minha. Mas eu vou fazer diferente. Né? Eu vou conseguir fazer diferente. Assumir logo ali, acaba com aquilo e pronto. Coisa que tem, é a forma que você tem de se libertar. Dependendo do que for, é vergonhoso? Mas ali passa e todo mundo vai entender, vai acabar aquilo muito mais rápido do que você ficar remoendo aquilo a vida toda. Tem um poemazinho aqui do Alex Possato, que ele é um psicólogo. Eu achei interessante em relação ao perdão, sabe? Chama Livre para Viver Sua Vida. Você entende seus pais quando sente o sofrimento escondido deles, e você permite que eles fiquem com o próprio sofrimento. Aí, todas as cobranças, culpas e mágoas desaparecem. A paz se estabelece e você está livre para viver a sua vida. Né? Então, quando você culpa demais as pessoas, você aprisiona tanto a pessoa quanto você. Aquele jogo. Isso, né? Então, quando você reconhece, né, a sua responsabilidade, quando você aceita a situação, porque quando você bate ali, né, em ponta de faca, o que acontece? Você vai ferir todo. Né? Você não aceita, não, mas ela não devia estar aqui, não devia estar acontecendo isso comigo. Né? É verdade. E ali a pessoa vai caindo numa depressão, né? Isso aí causa depressão também. Causa até suicídio, né? Até suicídio. Inclusive, a gente do grau, né, de depressão leva ao suicídio também. É o mês
né, da prevenção agora da prevenção também, a gente está sendo muito falado também. A gente fala muito sobre isso, né? Então é isso, gente. Não tem, então é só mesmo uma explicação, né? Por que a constelação não prejudica, principalmente o judiciário, né? Não existe isso. Então, tem uma frase que eu acho interessante. O que é expresso já não é impresso. Isso, né? Não é interessante? O que é expresso, ele não é impresso. É verdade, né? Interessante. Eu acho interessante isso. Então, tem muito isso em relação ao perdão, em relação às raivas, né? Quando você põe para fora, né? Dá aquela aliviada, dá uma aliviada, né? E a coisa funciona. Que a angústia é dureza, né? É dolorido. Quem está nos ouvindo também é o Gersi da Ótica Simão, né? Obrigada, Gersi. Participe aí mais conosco também. Se tiver alguma dúvida aí, pode perguntar, né? Que aí a Alba responde, viu, Gersi? Então, Graça, voltando lá, né, à constelação no judiciário, essa metodologia, né, ela veio em conformidade com a resolução do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, né, que é de número 125 de 2010, né, que fala que institui as políticas a política judiciária nacional, né, de tratamento dos conflitos de interesse, né, tendente a assegurar a todos o direito à solução dos conflitos por meios adequados à sua natureza e peculiaridade. Então, isso abriu para o judiciário, né, essas formas alternativas de resolução de conflito. Né? Então, hoje, o judiciário já está aplicando muito. Aqui em Sete Lagoas, eu não sei ainda se tem. Se o judiciário... Eu acho que ainda não chegou, não. Mas tem esses conselhos, esses centros de atendimento de penas alternativas, que as penas alternativas, né, elas trabalham também com esse método, que não é a aplicação de pena. Né? Tem outra forma de você ser responsabilizado sem uma aplicação de uma pena restritiva de direito, né? Sim. De prisão, que seja. Né? Então, isso aí tem dado muito mais resultado para evitar a reincidência. Né? Isso está acontecendo demais, a pessoa sempre reincidindo. Por quê? Porque ela não foi lá, ela não foi na essência do que causou tanto ato infracional ou algum crime. Quando a pessoa reconhece, né, o que tem atrás ali, o que está no oculto ali, aí ela assume a responsabilidade e faz diferente. Né? Então, é isso, gente. Não tem perdão, como eles falaram aí nessas críticas que foram feitas. Ninguém é obrigado a nada. Tem que entender direitinho, né? Ninguém é obrigado a nada e tudo mais. Isso. É feia mesmo. Inclusive, tinha uma reportagem ali falando sobre... Está saindo muito no Jornal O Tempo, toda né? Sobre hora, suicídio. né? O Disque 188, né? A pessoa que está com algum problema emocional pode procurar o CAPS. Né? Se alguém estiver precisando desabafar, gente, né? Igual a gente falou, a angústia é dolorido, né? Tem o 188, que aí você pode desabafar, ninguém nem precisa saber quem é. Né? Você pode ligar, conversar, contar seu caso, pedir ajuda, pedir orientação, sem o outro ficar sabendo quem é você. Né? Você não precisa se identificar, gente. É só um bate-papo, um desabafo, né, Alba? E essa reportagem está falando 135 mil pessoas. Não, como é que é?
135 pessoas, a cada suicídio repercute em 135 pessoas. Cada suicídio. Né? Então, quer dizer, a dor... a família, né? Pega a família toda, pega a família, pega amigos, pega todo mundo, né? Então, é muito grande, gente. Então, eu acho que vale muito a pena, né, Alba? Qualquer coisa, gente, ligar para o 188, né? Desabafar, pode falar tudo que quiser, né? Que é sigiloso também. O outro não precisa, né? Você não precisa se identificar para o que te atender. Então, a pessoa não vai nem saber quem é que está falando. É aquele caso, aquela frase de novo, né? O que é expresso não é impresso. Não é impresso. Né? Isso. Não causa o trauma. Porque se você expressa. Isso. Até no grupo de lupus, né? No nosso grupo, Alba, tem gente que não tem liberdade nem para falar em casa, né? Então, chega no grupo, a pessoa desabafa, conta o que está acontecendo. Então, o 188 é a mesma coisa, né? Então, se não tem liberdade para comentar, para desabafar com alguém, usa o 188. Então, gente, ó... Tem um recado do Graça para vocês duas aí. Bom dia. Eu estou sempre ouvindo o programa da Alba. Fala com ela que é a Churis, que está ouvindo. Um abraço para ela e outro para a Graça, outro para você. Churis, obrigada. A gente chama ela de Churis, né? A Churis faz parte da minha vida desde quando eu fiquei noiva. Que bom, então. Mas que bom que está aí. Eu estou precisando falar com a senhora, viu? Aí eu vou... Obrigada, Churis, pelo carinho. Aqui eu te ligo. E obrigada, e continue participando aí conosco também, né? Aí, muito Graça. bom. Tá? Gente, e outra coisa... e agora, né, os meus anúncios, né, Graça? Meu atendimento, gente, é Ciranda, né, Centro de Atendimento Sistêmico. Eu faço atendimento jurídico, né, enquanto advogada, com formação sistêmica. E também eu faço reforço, eu acompanho o reforço escolar de alunos, né? Eu tenho, pela minha formação em letras, né, eu sou professora, eu faço esse atendimento, então é a pedagogia sistêmica e o direito sistêmico, né? Eu coloco na minha profissão, né? Então eu atendo, vocês podem olhar na bio lá do Instagram, que é @constelardireito1, né? Chegou lá no Instagram, tem todos até o WhatsApp direto lá, né? Para comunicar comigo. Então, o meu WhatsApp é 98628-8111, né? E eu faço esse atendimento tanto individual quanto em grupo. E agora a gente vai retomar, né, os grupos de vivência, que vão ser na última quarta-feira do mês, tá? À noite, aqui no Salão da Santana. Isso. Né? Então, quem quiser pode ligar aqui para a rádio também. Pode. Né? 3773-3700, 3772-1086, né? E pegar informações.